Se você acha que os problemas terminam quando o dinheiro deixa de ser uma preocupação, você está enganado. Nessa conversa, a Valesca Martins nos leva para dentro da mente de pessoas que, no papel, já conquistaram tudo o que a nossa sociedade valoriza. Depois de 2 décadas vivendo entre Londres, Japão e hoje em Miami, trabalhando com fundadores de empresas de tech, executivos e famílias afortunadas, ela desenvolveu uma leitura muito clara da mentalidade financeira que atravessa culturas. E aqui ela fala sobre o que funciona, o que não funciona e quais ferramentas práticas ajudam a construir uma visão de sucesso mais autêntica e a parar de tratar o dinheiro como tabu. Valesca, seja muito bem-vinda a esse episódio do Capital Essencial. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Obrigada, Isa. Obrigada por me convidar. É um prazer estar aqui. A gente gosta de começar, o podcast conhecendo um pouquinho mais sobre você. Então conta pra gente quem é a Valesca além do CV, além das credenciais. Bom, além dessas credenciais, eu sou mãe, mãe, mulher viajante pelo mundo, eu digo, né? Porque eu sou brasileira, mas hoje moro em Miami. Já passei, morei muitos anos em Londres, morei muitos anos em Tóquio, e tudo isso traz uma jornada que faz parte de quem eu sou hoje. Criei meus filhos, como global nomads, que eu digo. E é isso aí. Super aventureira também, né? Acabou de voltar aí de uma super aventura. Sim, 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 sim. Fizemos 200 eu e meus 2 filhos. Eu tenho um rapaz de 29 e uma moça de 22, fizemos o caminho de Santiago de Compostela. Uma aventura maluca, assim, porque a gente resolveu fazer um caminho primitivo, que é pelas montanhas, e não o caminho tradicional, o caminho francês que todo mundo Hã. E uma semana antes da viagem, quando eu comecei a realmente, não uma semana, mas um mês antes da viagem, quando eu vi as montanhas que a gente estaria subindo e descendo, eu digo: "Bom", mas foi muito legal. Meu filho que diz: "Mãe, tu tem certeza que nós vamos fazer esse caminho?" Eu digo: "É, Amei, é depois esse". eu quero as dicas aí que eu acho que em algum momento eu vou fazer também. Muito legal. Tô super animada para esse papo. A sua experiência, né, a gente vai falar sobre isso, mas é, enfim, extensa e vai ter muito aprendizado aqui para quem tá ouvindo a gente. Você comentou, né, que é apaixonada pelo seu trabalho. Queria te pedir para explicar o que que é que você faz, por que você faz e para quem, né, quem é que tá se beneficiando disso. A minha formação é em psicologia, eu fui psicóloga clínica, trabalhei com psicoterapia por 26 anos, e eu trabalhei com consultoria, comecei a trabalhar com consultoria ainda em Porto Alegre, quando morava em Porto Alegre, em paralelo com a clínica. Quando eu saí do Brasil, que eu fui para Londres, eu me dediquei muito mais para consultoria e trabalho com grupos, e acho que essa parte foi crescendo dentro de mim. E no Japão, eu continuei trabalhando com a clínica, e foi uma experiência, assim, incrível, porque eu trabalhei com gente de todo lugar do mundo lá. Eu sempre digo, se eu tivesse ficado em Porto Alegre, eu jamais teria tido essa experiência, essa visão que eu tive, em Tóquio. Eu comecei no coaching, na realidade, com a ideia de que eu ia construir um negócio, uma prática só trabalhando só com pessoas em transição. Uhum. Não é verdade, não é o que aconteceu, né, eu acho que comecei com isso. Eu imaginava mulheres em transição, né, eu Uhum. comecei no coach imaginando trabalhar comigo do outro lado, né, Que mulheres em legal. transição e coisa e tal. Eu até tenho um projeto que é esse que eu chamo, que se chama Journey to Reboot, que é esse um projeto com mulheres, enfim. Mas para a parte principal do meu trabalho hoje é com líderes. Eu comecei trabalhando muito, por causa da consultoria com startups, e aí fazendo coach de fundadores. E acho que tudo foi um pouco harmônico, assim, o processo foi indo. Eu trabalho muito com pessoas em transição, não só de carreira, é o repensar a sua vida. Eu trabalho com pessoas que estão dentro de uma organização e estão dizendo: "Não, tô vazio".
tem alguma coisa faltando aqui, o que que é? Que então é essa reconexão com o seu com o interior, com a sua autenticidade e, às vezes precisa repensar e reframe, como, né, botar isso numa outra perspectiva para poder decidir rumos na sua vida. Então, tenho pessoas que estão nessa fase, às vezes até numa fase mais inicial, assim, da sua carreira, da mesma forma os que já estão terminando a sua carreira, que já estão numa fase: "Bom, qual é o meu próximo capítulo agora?". Então são essas transições, de vida, assim, que tem muito a ver com todos nós temos uma identidade, profissional muito forte, e quando faz uma transição na sua identidade profissional, é uma transição de vida em geral. A minha perspectiva é sempre uma perspectiva mais holística da pessoa, do ser humano. Eu não vou olhar só a carreira, só a questão profissional, acho que vem num todo, né, porque você não é uma pessoa no trabalho e outra pessoa fora do trabalho, isso não existe, né. Então, a primeira coisa que eu faço é integrar isso e enfim, buscar o significado do trabalho para aquela pessoa, porque nós temos significados diferentes, nós damos significados diferentes para o trabalho. Para alguns, o trabalho é um meio para sobreviver e pronto, né, a parte de realização está fora dele. E para outras pessoas não, para outras pessoas, eles não se sentem realizados se não tiver sucesso no trabalho, então tem um momento em que você sente que as coisas pesam mais para um lado, mais para o profissional, outras mais para o pessoal, mas desde que você consiga balançar isso com certa flexibilidade e consiga sentir essa realização, eh, de todas as maneiras. Eu acho curioso você contando, assim, que, né, esses 2 públicos, pessoas que estão trabalhando em startups e de novo, né, a gente colocando isso no contexto de Estados Unidos, né, Uhum. tecnologia, né, são pessoas que só o fato de estarem empreendendo, às vezes a empresa nem chegou num patamar ali de venda, né, mas, só de estarem nesse contexto já são pessoas muito bem-sucedidas, né, ambiciosas, né, e Uhum. enfim, que estão ali com muita coisa encaminhada. Então você descrever essa sensação ali de vazio, né, para esse tipo de público. Esse pessoal que está em startup, vive do desafio, a maioria, tá, eu vou generalizar aqui, não é, mas a maioria vive do desafio. Dentro do tem uma energia no risco, tem uma energia no vamos dar esse passo, e quando a coisa cai, aí tem que levantar de novo, sabe, que eu não vejo em outros lugares. Eu acho que um risco disso é que, a gente pode às vezes ficar refém dessa instabilidade, tá, pra ter essa energia. Tá. Então eu acho que a coisa vem da onde mais você pega energia e como é que canaliza isso. Eu tenho um cliente já há muitos anos, é um cliente de coaching, que ele é um entrepreneur desde que ele tinha 21 anos de idade, ele já vendeu 3 empresas. Então com sucesso, né. Uau. Hoje ele tem 32 anos, e ele já criou do zero e já vendeu 3 empresas. Ele mesmo diz: "Eu não quero ficar CEO para o resto da minha vida, eu não consigo me imaginar ficar no mesmo lugar. Quando a coisa tá bem, super bem, preciso sair e criar outra coisa nova". E esse é um tipo de energia, ou é um estilo de vida, eu acho até. Eu acho que o vazio vem quando eles param e pensam: "Tá, e o que que tem mais aqui para mim?". Não de dinheiro, porque aí quando chega num ponto, assim, não, mas o que que eu sinto, o que que tá me dando, qual é o prazer que tá me dando isso.
Então ele tem esses que eu acho que está no grupo das startups, dos empreendedores. Tem um outro grupo que são os que estão dentro da empresa. São pessoas que trabalham para grandes empresas e em um determinado momento parece que começa a existir os clientes que vêm para mim, uma desconexão entre o que eu estou fazendo aqui, o que eu imaginava para mim na minha vida, onde é que a empresa está indo, porque você não tem, ah, o poder de dar direção para onde está indo, para onde que a empresa está indo, isso realmente alinha comigo, é o que eu quero, sabe. O que eu quero da minha vida? Então quando você chega com 36 anos, né, antes dos 40 e está chegando assim, está se sentindo que progrediu bastante, que tem sucesso, que pode ter sucesso em lugares diferentes, e para e pensa: "Tá, o que que eu quero agora? O que que eu quero para o resto da minha vida agora? É continuar aqui? É mudar para outra empresa? É começar meu próprio negócio?", né, eu acho que dá essa parada. E eu acho que essa parada, ela vem muito com o sucesso. Às vezes as pessoas pensam que essa parada só vem com o fracasso, quando você fracassa, está satisfeito e frustrado. Não é verdade. Eu acho que o sucesso também traz essa parada. Que o sucesso gera esse vazio. Essa é a conclusão. Assim, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas, por favor, continue e explica pra gente. É porque eu acho que Tá. é porque eu acho que tem que, uma co eu acho que a definição de sucesso vai mudando à medida que a gente vai amadurecendo. Quando você tinha 20 anos de idade, estava na faculdade, não sei o quê, a gente cria uma imagem do que é sucesso para mim. E você vai com aquilo, né, se é uma pessoa determinada, porque uma das características que eu vejo das pessoas de sucesso com quem eu trabalho é a determinação, tá, não são pessoas que não desistem. E pode cair, levanta de novo, então se você é uma pessoa determinada e tem uma imagem do sucesso aos 19, 20 anos, você começa a carreira com aquela imagem de sucesso. Talvez isso se ajuste um pouco à medida, que você tem alguma experiência de trabalho, mas, ele continua essa medida de sucesso, é o que você mede como sendo o sucesso. Ela continua por muitos anos da tua vida. Até que quando você chega lá, naquela medida de sucesso, já aprendeu tanto, já passou tanta coisa, eu acho que as relações que você cria nesse meio do caminho, as mudanças de vida, de estágio de vida, quando tem 20 anos, tu é estudante, sozinho, tá, lá aos 35, 36, você provavelmente já casou, muitos já têm filho, então isso começa a dar uma outra direção. Você começa a redimensionar o que que é importante na vida. O que que é importante, quais são as prioridades. Então aquela definição de sucesso já não serve mais. Você tem que criar uma outra definição de sucesso. Hã, sim, Você pode acha perguntar. que esse processo é saudável ou tem algo que você acredita que se as pessoas aprendessem sobre sucesso mais cedo, lá nos 19, 20 anos, talvez evitasse essa crise ali dos 30 e poucos? Ou é Não, eu faz acho que parte. olha, tu sabe que eu trabalho com design your life, e eu acho que isso é super, super saudável, porque uma das coisas do design your life é essa curiosidade de estar aberto para as mudanças, tá. Eu acho que isso é saudável, porque mostra que a gente está crescendo. Se você tiver a mesma definição aos 20 e aos 60, eu eu questionaria no mínimo. Porque o que faz a gente mudar nossas prioridades, nossos valores, essas definições de coisas importantes, são as experiências que a gente tem na vida. São as pessoas que se atravessam na nossa vida, né, são as relações que a gente cria, né, são os fracassos, são as celebrações, tudo isso. Se você continuar com o mesmo daqui até o fim, espera aí, o que que aconteceu no meio do caminho, né? E eu acho que não tem como aprender isso, porque não tem como aprender a experiência, a vivência. O que
tenho, que dá para fazer, quanto mais cedo melhor, é criar ferramentas ou desenvolver ferramentas para estar aberto para isso. Eu acho que o que cria, às vezes, uma angústia que é diferente do vazio, tá, o vazio pode vir com angústia ou não. O que cria, às vezes, uma angústia é quando você está muito preso naquela definição de sucesso. Mas como? Né, eu consegui isso, eu tenho que estar feliz, assim, eu tenho que então quando você fica muito preso em definições, em padrões que você cria cedo e não consegue se readaptar depois, eu acho que isso traz angústia. Eu me coloco nesse bolo aí, né, eu passei por esse processo até não muito tempo atrás, assim, de, estar muito apegada a uma definição de sucesso, eu cheguei nela, e aí, né, e aí começou todo esse processo aí de abertura, né, que é, enfim, que talvez a gente não realmente a gente não aprende isso cedo, a gente aprende a realmente se ater, né, ao enfim, ao Uhum. plano ali e seguir. O que você vê, assim, dessa crise Principalmente tá. Hã, só ia te dizer, principalmente se esse plano está muito de acordo com o que é esperado socialmente, interessante, tá. Então você interessante. tem aquela vida planejada que é validada por todo mundo, né, na sua volta, pai, mãe, sociedade. E nessa crise ali dos 30, vou chamar assim, tá, do também é Os de 30 e verdade. poucos, vamos botar meio Pouco. meio 30, é, 36, né, já quase nos é. 40 ali, tô ali dos 30 aos 40. Eh, o que que você vê, assim, de quem passa por esse momento de redefinição de objetivos, que existe de comum, assim, dessa nova visão de sucesso? Existe uma mudança muito clara, um padrão na mudança de visão de sucesso? Exemplo, tá, vou tentar ser um pouco mais clara. O que eu imagino, tá, é que as pessoas ali com 19, 20 anos, e de novo me colocando nesse bolo, a definição de sucesso é carreira, né, enfim, são coisas que a gente quer conquistar, eh enfim, muito materiais ali, muito palpáveis, Uhum, né. E a minha percepção é que até com o que você contou ali, né, de, pô, tem família, relações, outras coisas que vão entrando no caminho, é que nesse momento ali dos 30 anos, a gente passa a incluir no conceito de sucesso coisas que são mais subjetivas, uhum. né. Mas aí a pergunta é: isso é realmente um padrão? Existe algum padrão? Eu não eu tenho receio de dizer que é padrão, mas é comum, é comum, tá. O que eu vejo é as relações tomam um peso muito maior. Relacionamento, tá, seja ele o que for, família, o relacionamento, toma um peso maior. Impacto, eu tô fazendo qual é o impacto do que eu tô fazendo? É é um outro tópico que vem muito forte. E bem-estar. Que eu tô fazendo comigo mesmo, fisicamente, emocionalmente, sabe, é uma vida porque muitas vezes para chegar nesse ponto, acabam criando uma vida exaustiva. Às vezes as pessoas vêm exausta. Então eu vejo esses 3 pontos como sendo mais comum, assim, nesse momento dessa parada e de querer redefinir para olhar melhor essas coisas. Com essa redefinição de sucesso que não é uma coisa só, né, incluem outras coisas que precisam ser equilibradas, né, vários Uhum. pratinhos, assim. Como fazer isso? Aí entra muito o Design Your Life, porque eu encontrei o Design Your Life naquele momento também da minha vida em que eu estava redefinindo o que é que eu vou fazer, saindo, né, deixando a psicologia congelada na prateleira para mim a principal palavra do Design Your Life e que ajuda nesse processo é curiosidade, porque o Design Your Life ele está baseado em 4 pilares, né, que é a curiosidade, a ação, o redefinir e a colaboração. Esses são os quatro pilares. A curiosidade e o trabalho passa muito por aí, é se permitir questionar,
sem julgamento, sem crítica. Às vezes as pessoas você eu deveria, I should. Uma das coisas que eu digo é: "Isso aqui é should free zone". Você não deveria nada. Tirando esses padrões que a gente tem na cabeça, você começa então a abrir para ter curiosidade, curiosidade no sentido assim, o que que mais que está por aí, poder olhar, ter uma visão, uma perspectiva mais aberta, né. Hã, quando eu digo, a ação, as pessoas também é uma mudança de paradigma muito grande, porque a gente se você experimenta algo, ou se lança em algo achando que tem que dar certo, tem uma pressão e no fi tem a pressão do dar certo e tem a sensação de sucesso ou fracasso no final. E você entra para ação dizendo: "Isso é um". Quem é da área da tecnologia sabe, isso é um prototipo. Se não funcionar, você vai rever o que que não funcionou e fazer de novo. Vai, o cérebro redefine isso: "Ah, isso não funcionou", e não tem fracasso. Né, tem aprendizado. E com a vida é a mesma coisa, eu posso experimentar algo e muitas vezes, claro que não é experimentar sair de uma empresa e sair de outra, às vezes é experimentar algo como num tamanho pequenininho, ou como um hobby e depois vamos ver, é bom, funciona, não funciona, mas é se permitir criar espaços para realmente mover para ação e não ficar só pensando o que que eu poderia fazer, mas realmente fazendo, experimentando o que eu poderia fazer. E a redefinição ali seria ler Tá. esse resultado dos experimentos e conseguir mudar rápido? Seria A redefini isso? a redefinição, ah, eu só vou tirar o rápido daí, porque cada um tem um tempo, né. O quanto antes puder redefinir, melhor, tá. Cada um tem um tempo. Eu acho que eu tenho clientes que às vezes ficam muito tempo no experimento, e a gente trabalha isso. Porque não tá dando certo, não tá dando certo, mas eles não conseguem redefinir. Então, espera aí, tá agarrado lá por quê? Né, o que que faz você ficar agarrado? Então e tentar identificar o que que faz ficar agarrado a isso, porque quando você, tá num teste, em um experimento, não existe apego, existe apego se você vê isso como uma solução para sua vida. Na minha experiência, as pessoas que estão indo mais para frente, estão tendo mais ou se sentindo com mais sucesso, são essas pessoas que não têm problema de ser vulnerável, até não é que não tem problema, conseguem vencer isso, conseguem trabalhar com isso, porque não é fácil ser vulnerável. Ah, mas quando você aceita a sua própria vulnerabilidade e consegue pedir ajuda, a gente sabe, todo mundo fala, né, que 10 cabeças pensando são melhor que uma cabeça pensando, mas todo mundo sabe disso, mas pouca gente faz. Nunca tinha parado pra fazer esse vínculo ali, né, de vulnerabilidade ser um ingrediente do sucesso, né. Que realmente, se você Né? tá aberto a colaborar, enfim, o processo todo acontece de uma forma mais rica, né. Você falou ali muito sobre família, né, nessa crise dos 30 aos 40 anos. E, saindo um pouquinho agora do Designer Life, tem uma outra metodologia também que eu sei que você trabalha e que tem tudo a ver, né, com esse público e com esse momento de vida. Eu queria saber um pouco mais, que é o Family Alignment Methodology. Esse é o nome, né? Family É, Alignment Methodology. é. Eu queria entender qual que é o impacto que isso gera nas famílias, assim, que você acompanha. Como que isso acontece? Tá. O Family Alignment, surgiu. Eu vou te dar uma historinha bem curta do Family Alignment. Eu tenho uma amiga que foi minha colega no curso de coach, que faz o teu trabalho, tá. Ela trabalha com a Families of Wealth, né, trabalha com investimento. E um dia ela me liga e diz: "Valesca, eu não sei o que fazer". Porque eu tenho algumas famílias que ela tinha, que o meu trabalho está trancado, eles estão perdendo de ganhar mais,
porque eu não estou conseguindo mover os investimentos com eles, por causa das questões internas da família. E aí foi que a gente começou a criar, eu comecei a trabalhar com ela, com essas famílias que eram clientes dela, tá. Enfim, o que que é o family alignment? O bloqueio que a gente vê nesse algumas famílias mais tradicionais têm um pilar, uma pessoa, né, que define tudo e dali, e não tem muito conflito. Não, não tem conflito aparente, tá, o conflito tá todo embaixo do pano, tá, porque tem alguém que decide. Outras famílias mais jovens, eu acho, assim, mais modernas, tentam fazer essa decisão mais compartilhada. Mas ambas acabam esbarrando nesse compartilhamento. Então, o objetivo é encontrar onde que está o que une e essa família. Então, é alinhar essas famílias no legado que eles querem deixar. É um trabalho, mas quando tu trabalha com família, também não dá para esquecer que tem os indivíduos. Então o family alignment tem o que que tem que estar ligado, o que que tem que estar alinhado, é o legado da família, unido ao legado individual de cada um, porque cada um de nós tem um legado, né, cada um de nós tem. Então, é esse trabalho de alinhar todos esses elementos nessa dinâmica. Ah, Assim, acho que a dúvida que eu fico é, até pensando, a gente tá falando aqui de famílias afortunadas, né, que tem o seu set de desafios que muitas vezes a gente pode olhar e pensar, nossa, uma coisa muito fora da realidade. A mentalidade de dinheiro. Qual é a maior, o maior desafio na mentalidade de dinheiro é se sentir entitled, tá, se sentir que eu tenho direito a tudo, tá. Esse é o maior desafio. Geralmente, as gerações mais, velhas são mais, seguras com o dinheiro, porque eles sentiram que batalharam mais, construíram um império. As gerações mais novas acham que têm direito a aproveitar esse dinheiro, sim, tá. construir e agora você vai gastar tudo, né? Por mais que isso possa parecer um pouco fora da realidade aí para algumas pessoas, eu acho que isso acontece até dentro da nossa própria cabeça, né? Tirando um pouco a família da jogada, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com as nossas próprias finanças, né? Então, assim, É. você tem o seu eu que trabalha, né? Que tá ali querendo juntar o dinheiro, e tem o seu eu que, poxa, mas eu trabalhei muito, né? Agora preciso de gastar isso aqui. Então, tanto dentro da nossa própria cabeça, dentro às vezes, da própria relação entre casal, né? Às vezes tem um pouco mais Uhum. gastador do que o outro. Sim, Então, sim. acho que isso aí é super comum, assim. Qual que você diria que é uma prática, indo um pouco para a prática, assim, desse método, eh, que a gente consegue aplicar para tentar estabelecer esses limites sem parecer uma restrição? Tem alguma ferramenta ali que ajuda nisso? Eu acho que tem uma ferramenta ótima que qualquer um pode usar, que é a conversa. E eu acho que de casal, é bom que tu trouxeste isso, porque eu vejo muito isso nesses casais que nem são, não necessariamente essas famílias, mais ricas, mas esses casais que estão construindo nessa que estão nessa faixa aí que eu digo que é dos 30, e poucos. Hã, eu tenho muito essa questão. E eu acho que passa por perguntas básicas, conversas básicas que a gente nunca tem antes de casar. Mas que na realidade a necessidade dela só surge quando a gente começa a construir, poder ver o dinheiro na conta, vamos dizer, né, quando começa a então só quando isso quando começa a construir o patrimônio. Agora o que que é o patrimônio? É só o patrimônio físico? É o experiencial? Enfim, tá. Hã, eu acho que tem conversas que a gente tem que ter. Tem uma frequência ideal, assim, para ter essas conversas? Ou o que que você diria, assim, quais são as 3 perguntas que é interessante se fazer numa dinâmica de casal
pra garantir que, pô, estamos na mesma página, né, vamos seguir aqui nosso planejamento. Hã, tu fizeste, deve ter feito no Design Your Life aquele exercício das 3 vidas, né? Sim, nossa, Tá, aquilo mudou meu tá. tudo. Hã, acho que aquilo dá para fazer aquilo de uma forma muito mais, simplificada, vamos dizer assim, mas em casal, tá. Eu faço muito isso com clientes meus. Eu peço para eles sentarem e poder desenhar juntos o que que é e projetar uma vida de 5 anos no estado corrente, uma vida alternativa e uma ideia muito louca, né. Hã, e só o fato deles poderem projetar isso, é, já nossa, não é uma coisa que eles vão sentar e fazer em 1 hora. Às vezes eu digo: "Ah, é um tema para um date night", principalmente a vida louca, né, que todo mundo, gosta de fazer essa parte É bom da fazer loucura, tomando um vinho, né, acho que fazer ajuda tomando também. um vinho e tudo. E aí é poder fazer essa projeção, tá, e aí depois a gente olhar, porque alguns faz quando eu dou essa tarefa, alguns fazem individual e depois se juntam. Eu não digo como tem que fazer, eles escolhem como vão fazer. Fazem, cada um faz o seu e aí depois eles comparam. E de e aí tem que construir uma coisa que é dos 2, né, eles vão ter que trabalhar para construir algo que é dos 2. Outros não, que já tem um outro tipo de relacionamento, é muito mais colaborativo, vão sentar junto e vão projetar isso junto. Eu sempre digo para não fazer no mesmo tudo no mesmo dia, tá. Pega um dia para fazer como que é a minha vida, como é que eu vejo a minha vida daqui 5 anos se eu continuar nesse caminho que eu tô. E aí você começa a fazer a projeção em vários aspectos da vida, financeiro, de carreira, porque financeiro e carreira pode ser bem diferente, né, pessoal, família, enfim, tudo, bem-estar, diversão. Então eu faço toda essa projeção com os marcos. Outro dia, talvez outra semana. Outro dia faz o num tá, se não existisse essa possibilidade de vida, tá, e a gente tivesse que escolher uma vida alternativa, o que que acha que seria essa vida alternativa para nós? E aí vai fazendo o mesmo processo. E a vida louca, a vida que é completamente fora da caixa, né, eu pensar fora da caixa, eu acho que ela é até mais divertida se você faz separado depois você junta. Eu imagino, isso Por que eu ia falar. porque você entra nas ideias, sabe, mais selvagens, sei lá, ideias mais diferentes que a outra pessoa. E eu já tive casais, assim, que eu casado há 12 anos e dizer: "O quê? Eu nunca pensei que você ia querer fazer isso". Tá. Mas o que que tem, essa questão, quando você traz tudo isso para olhar e analisar, ver onde é que está a essência, onde é que está a minha essência, onde é que está a nossa essência. E a partir daí como é que a gente desenha o que é possível, o que é real, o que é o desejo, né, que muda para o campo do desejo. É engraçado como a gente não para pra fazer isso, seja em casal ou individual, né. A gente Uhum. pode aqui, às vezes, pô, parei, fiz o jantar, sentei aqui 2 minutos no sofá, dei uma viajada, pensei em algumas alternativas aqui que eu queria estar vivendo 3 anos. Mas realmente parar pra, pô, desenhar, falar: o "Que que eu vou fazer no ano 1, 2, 3, 4 e 5", ter esse comprometimento de colocar no papel, né, e pensar Uhum. sequencialmente, e tangibilizar, na verdade. Eu acho que a sensação do tangibilizar, né, é que faz a gente realmente descobrir muita coisa, né. E comparando essas 3 versões, eu quando eu fiz o exercício pelo menos, eu encontrei coisas em comum nas 3 versões que eu não imaginaria, assim. E acho que é exatamente o que você descreveu, encontrar a sua essência. Então se tem coisa que tem nos 3, você fala: "Cara, então é porque isso aqui é importante", né. Uhum, Então, uhum.
já sabe ali um exercício de prototipação que, É, né, que é, precisa fazer. Mas achei é. muito legal essa proposta, assim, de começar por essas conversas em casal, né? E é natural Uhum. que dali vai vir o alinhamento, né? E as outras conversas vão se desenhando, né? Muito bom, É. muito bom. Eu trabalho com uma família que tinham filhos pequenos. E a menininha viu eles fazendo, conversando, e ela disse: "Mas o que é que vocês estão fazendo, né?" E eles falaram, e elas: "Eu também quero". Ah, Então, não é uma coisa super legal isso, sabe? Tu abre esse espaço para compartilhamento, porque eu acho que o segredo dessa questão da família, do alinhamento, é alinhar num compartilhar do que você quer e no que você quer deixar. Às vezes as pessoas só pensam em legado, só vou fazer um parêntese aqui, as pessoas pensam em legado, que é quando você morrer, né? Legado tem a ver com morte. uhum. Não, gente. O legado é quando a gente ainda tá vivo também. Ah, explica isso, por favor. Explica. Eu eu acho que o nosso legado é o que a gente constrói, é o que a gente vai se tu constrói com intencionalidade, se tu tem a intenção, a tua intenção no mundo, tu vai deixando marcas, são as nossas marcas, tá. Se alguém parar para pensar no legado aos 70 anos de idade, espera aí, espera aí, ficaram marcas, querendo ou não ficaram, Sim, né. Então eu acho que a gente o legado é o que tu deixa na para os teus filhos no jeito de ser, no jeito de pensar, nos valores, na maneira como você vive a sua vida, tá. Então é trazer essa perspectiva para muito mais aqui, agora, sabe, do que deixa isso eu penso depois, porque ainda tá cedo, não sim. não é cedo. E como que entra o dinheiro nisso, assim? Acho que um problema, Isa, que eu encontro é quando as pessoas dividem. Tá, patrimônio, dinheiro, de todas essas outras coisas. A conversa sobre dinheiro, muitas famílias é um tabu, Sim, tá. Mas, é um tabu quando existe muita diferença em termos de perspectiva. O que que você e de visão, diferença de ideias de pensamento, tá. E perspectivas diferentes de vida. Hã, aí se torna um tabu, porque ninguém quer pisar no do outro, ou tem medo de expor de dizer o que para mim é importante, ou começa, eu vejo quando tem essa diferença e quando toda a questão do dinheiro ou a palavra dinheiro tá centralizada em uma pessoa, quando tem uma pessoa toda poderosa e que tá tudo controla. que controla o dinheiro. Aí é um tabu, é um tabu, mas sem você quebrar isso, não consegue a chegar a mais nada. Então, por isso que eu digo, eu acho que o problema é quando você bota o dinheiro, assim, naquela câmera de vidro, sabe, Uhum. numa redoma de vidro e não toca, não se fala, não sei o quê. Só que por isso que como vocês trabalham com famílias, vai crescendo, né, tudo que não fala vai crescendo. É o elefante na sala. Sim, Uma hora o elefante toma conta. Então essa conversa saudável sobre o dinheiro pode começar muito cedo, muito cedo. deve, né, deve. Deve começar muito cedo com as crianças. E para quem tá numa situação pegando, assim, casais, né, eu acho que pode ser um bom exemplo, que tá numa situação onde esse tema já virou tabu. Eh, qual que é o primeiro passo que uma dessas pessoas pode dar para começar a quebrar isso? Tem algum passo ali seguro? Vai procurar um Sozinha? profissional? Pois é, Uma eu tô eu acho pensando que sozinha. procurar um profissional seria o ideal, né? Seria o ideal. Na maioria das vezes é o ideal, porque o que que acontece numa relação de casal? Por que que essa conversa vira tabu? Porque existe amor e tu não quer perder o outro. Uhum. E eu acho que o que está por trás, na maioria das vezes, é o receio de perder o outro.
Então é melhor eu não falar do que eu falar o que eu discordo, o que eu gostaria ou falar e aí começa e na realidade as pessoas não percebem, mas eles vão perdendo o outro, que vai criando uma distância, Sim. né. Então, hã, é muito difícil eu dar um conselho que não vou dizer difícil, é arriscado, mas eu vou dizer mas arriscado eu quero dizer, porque nem toda relação tem suporta isso, tem a pode estruturar isso. Mas o que eu vejo, que eu acho que funciona muito bem, é quando você senta para conversar do lugar da vulnerabilidade. De novo vem a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma porque não tem ataque, não pode ter ataque, não pode ter crítica, não pode ter, eh, hã, dedução, sabe. Eu acho que não é por aí, tá. Essa eu E ia fazer, assim, como é uma conversa vulnerável? O que que tem? Quais são os elementos? Como é que você começa eu uma a conversa vulnerável? uma conversa vulnerável começa a partir de ti mesma. Eu me sinto assim, esse é o impacto em mim, é como eu me sinto. Então quando tu fala de ti e das tuas emoções e sentimento ou como a outras coisas te impactam, né, essa vulnerabilidade abre espaço para uma conversa mais autêntica. A conversa que não pode haver é aquela: "Você é isso, você é aquilo", ou é o controlador ou a controladora, ou, né, "Eu tô aqui economizando, tá gastando demais". É o seguinte, eu tô aqui, trabalhando, trabalhando, você gasta demais, nós temos que sentar e ver o budget, Não vai tá. dar certo. Começou. Gente, eu tenho clientes que odeiam a palavra budget. E cada vez que eu falo budget dá arrepios, porque parece que é assim, então é a restrição, vem a restrição, vem então tá faltando a conversa anterior. É, Das vidas, né, é onde vocês é, estão olhando. é, Perfeito, é. perfeito. Porque se vocês sabem o que estão construindo em conjunto, e a pessoa individual também, né, se o que você, né, tá querendo construir tá claro para você, a sensação de restrição ela deixa de existir, né, é só mais uma Uhum, escolha que você tá uhum. fazendo, né, entre uma É, coisa e outra, é, né. é, Então, é. E a gente vai fazer escolhas, vai ter que fazer escolhas a vida toda. Agora fazer essas escolhas que sirvam para todos, né, para os 2 pelo menos, para todos. Eu acho que é um desafio. Mas eu vou te dizer assim, é um desafio, mas é muito bonito. É muito sim, prazeroso, para quem está nesse processo, assim, poder olhar e dizer: "Poxa, olha o ponto que a gente está agora, e onde sim. estava antes". Qual é a sua definição de propósito? Porque se desenhar uma vida, esse processo, né, de você descobrir a vida que você quer viver é um processo experimental, né, que é o que a gente tá falando aqui do Design Your Life, onde entra o propósito dentro disso, assim? Você prototipa, mas você não fica a vida toda prototipando, né. Tu acha um caminho. Sim, Quem tá na tecnologia acha é esse o código, e aí essa é a maneira e é isso que a gente vai solução de implementar. longo prazo, né, que a gente É vai uma construir. exatamente, então acha sempre um caminho. A forma que eu tô vendo então são ciclos, né, são ciclos mais longos, né, de prototipagem e construção, mas aí o propósito ele muda também? Se o propósito tá ligado à essência, não. Propósito não é um goal, um objetivo, tá, é o que dá sentido para tua vida. Um objetivo, ele é mais definido e ele tem uma direção clara. Um propósito, ele é muito mais amplo, imagina como uma bola de luz, assim, eu tô imaginando, eu sou super visual, agora eu tô falando, então, é como uma bola de luz, né. Então essa bola de luz vai iluminar assim, né, a sua volta, vai iluminar. Uau.
e não é um raio de luz. O propósito não é ter US$ 1 milhão na conta do banco depois de não sei quanto tempo. Isso não é, isso é um objetivo. Claro que muitas vezes você tem que trabalhar na questão financeira para poder ampliar o impacto do seu propósito, mas se você não exatamente. Então, nessa maneira eu acho que o dinheiro serve como um meio, sabe, é um meio, é uma maneira de chegar e fazer ou de ampliar o teu impacto. A gente acaba servindo ao dinheiro em vez do dinheiro servir a gente, né, ele serve para quê? Para que eu quero isso? Ele tá me servindo para quê? Sim. E isso acontece, inclusive, com famílias afortunadas, com grandes empreendedores de tech, né, Sim, com independente do recurso todos. financeiro. E eu tenho uma uma conversa com meu marido aqui, ele é americano, e eu faço uma crítica, porque eles dizem, e no Brasil não, a gente não fala isso, mas ele diz: "I'm worth tantos milhões de dólares", né, então eles se definem pelo que eu sou, my net worth, não é "eu tenho", a gente fala "eu tenho", né, o Sim. verbo é. E aqui não, e essa é uma coisa, assim, que eu debato muito, assim, né, porque claro, parece ser só uma questão de idioma, mas não é, Não é. muita gente se identifica pelo que tem. Muda completamente como a gente vê mentalmente, né, o contexto, Uhum, o conceito do dinheiro na nossa identidade, né, e essa uhum. conexão ali só pela escolha de palavras. É. Eu fiquei agora com uma pergunta, que a gente, né, tá falando agora dessas pessoas que, pô, estão construindo, né, enfim, grandes empresas ou estão em cargos super relevantes, e assim como as grandes famílias, né, que já passaram por essa construção, eh, nessa jornada de muito sucesso, de muita ambição, né, e de muita coisa que a gente admira enquanto sociedade, né, o que que você vê que é a maior virtude dessas pessoas, né, que estão nessa jornada de sucesso, e o maior desafio no que tange mentalidade de dinheiro? Pra mim é a humildade. A humildade te permite aprender, te permite conectar, te permite o oposto da humildade, que é a arrogância, só alimenta o isolamento. O maior desafio é lidar com a mentalidade de escassez, eu acho. Eu não acho que você é rico de acordo com o seu patrimônio, entendeu. Ninguém é rico de acordo com o patrimônio que tem, é rico de acordo com o que tem na cabeça, né, com se sentir rico. Eh e eu conheço muitas pessoas que, apesar de terem fortunas, não vivem de acordo com essa, não se dão os direitos. Olhando de fora até parece, tá, até parece, porque tem uma vida muito charmosa, tá, mas internamente, estão sempre buscando algo, achando que não vai dar, que não vai deixar para os filhos, que não vai não sei o quê, sabe. Tem uma angústia interna que eles não querem que os outros vejam, mas eles vivem essa angústia interna, até de não se permitir, prazeres que poderiam se permitir, né. Hã, então eu acho. Eu vou te dizer uma coisa que eu posso até vou arriscar dizer algo que eu penso, tá, vou compartilhar contigo, talvez os profissional não outros profissionais da saúde mental não concordem, mas eu acho que é que nem um distúrbio alimentar, sabe, como a pessoa que tem distúrbio alimentar se olha no espelho e se acha gorda, e ela tá assim, mas não importa. Que cada vez que ela se olha e se qualquer pessoa disser: "Não, mas você não tá, você não entra, ela não vê isso, porque o que ela olha no espelho e vê é a aquela gordinha", né. É um mindset. E mudar um mindset, assim, que já vem tão estruturado,
Ele obviamente ele vem de outras estruturas, né. Então mas eu posso te dizer assim, quando a pessoa se libera e vem o desejo de desfrutar, Hum, tá, vem acho que uma e vem uma sensação de liberdade, porque na realidade eu acho que esse mindset da escassez, ele aprisiona, a pessoa fica prisioneiro disso, e ele se sente livre, livre. Ah, é interessante, a gente falou de viagem antes, as viagens que as pessoas decidem fazer. Depois desse momento, sabe, quando começa a se sentir assim: "Uau, eu tô livre", que não são viagens de luxo, mas são viagens de aventura. Essa eu tô dizendo também na minha experiência, pode não posso dizer que é todo mundo, mas é o que eu tenho observado, de aventura. uau, é muito mais essa vontade de ter experiências do que necessariamente acumular coisas, né. Eu acho que o desejo estar vinculado a isso faz muito sentido, né, a gente tá aqui pra vivenciar coisas, né. É. Eu vou compartilhar contigo uma ideia que é com um cliente, uma família que eu acho que é super interessante, porque se outros quiserem fazer isso, eu adorei a ideia deles. Eles no Natal, eles dão 3 presentes para os netos. Hum, Ah, ó, os netos já sabem, são só 3. Um que é o que a criança quer, o que o neto quer, pede, tá. Outro que é o que eles querem dar, uhum. é esse caso, o que os avós querem dar, e o outro é uma experiência. Porque normalmente as crianças vão pedir coisas, né, então O faz outro é uma sentido. experiência. Uau, Uhum. muito legal. E aí já começa a ensinar isso desde pequeno, né, a dar É, valor a é, experiências, né. é. É, Muito eu achei muito legal, muito legal. Não foi ideia minha, mas eu achei muito legal. E foi uma construção desse casal que é, né, são os que é o patriarca da família. Eu acho que é acho muito legal. Achei uma ótima dica pra quem estiver ouvindo a gente tiver netos. É, Podem ser filhos também, né, a gente podem ser filhos, dá para começar desde cedo, né. Tu já tem crianças que no Natal ganham 30 presentes, sabe, e não acabam não abrindo e nem lembram mais o que foi. Mas quando tu começa a fazer essas combinações, esses acordos, acho que começa a ter muito mais valor. tô achando o máximo, mas acho que a gente já vai Passamos da hora, né. para o final agora. Mas eu gosto de finalizar o podcast com um ping-pong pra gente consolidar tanto algumas ideias que a gente discutiu aqui, quanto extrair o máximo aí dessa sua visão de mundo, né. Então a ideia é ser divertido. Eu vou ler pra você uma frase, e aí você finaliza ela, com o que vier primeiro na cabeça, é pra ser leve, tá. Tá, Vou começar. Pode? pode. Beleza. Então, dinheiro para mim é: Um e-mail, eu me sinto mais livre quando. ao ar livre, tô no céu Eu aberto. esperava essa resposta, eu esperava essa resposta. Um medo que ainda estou treinando. Da morte. Um não que mudou tudo. Falando de vulnerabilidade, hã, uma relação infeliz. Nossa, muito vulnerável, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com esse não, sem sombra de dúvida. Eu sou uma delas. Um investimento que simboliza quem me tornei. Investimento de ficar morando em Miami. Se eu perdesse tudo amanhã, eu recomeçaria por Me reenergizando nas minhas raízes, que é no interior do Rio Grande do Sul. comendo muita bergamota, é assim que fala, e tomando muito chimarrão. Uhum. As nossas raízes têm esse poder, né. É. Ai, muito bom. Só por último, eu queria te fazer uma pergunta de encerramento, para você deixar uma mensagem aí pra gente. Qual conselho você gostaria de deixar para quem tá ouvindo a gente e quer viver uma vida mais autêntica? Eu acho que é tentar achar caminhos para entrar em contato com a sua essência. Eu falei da essência. E eu acho que uma maneira de entrar em contato com a nossa essência é na relação com o outro. Valesca, queria te deixar de novo um agradecimento
por ter aceitado o convite e será sempre muito bem-vinda aqui. Super contente, feliz, adorei nosso papo. Obrigada.